MSD Preview informação até você e o seu negócio, como que anda a vitrine, como que anda os produtos, a visibilidade dele. Bom, e se essa pergunta for sobre a internet? Como que o seu negócio está sendo visto na internet? Provavelmente, se ele for visto ou se ele não for visto, a culpa é do Google. E um cara que é especialista nisso, quando o assunto é visibilidade do seu negócio, é o Júnior Mafra, da agência Novo Normal. Um ótimo assunto aqui que você não pode perder, se fosse você, ficava no vídeo. Olá, Júnior, tudo bem? Tudo ótimo. Cara, a gente sempre tem aquela metáfora, né, do cupido, né, das pessoas que estão lá solteiras, sozinhas, reclamam da vida. Às vezes o cupido vai lá, dá uma flechinha e conecta. No teu caso, você conecta o cliente à empresa por meio do Google, né? Quer dizer, que é uma coisa que como que o empresário é teimoso e ainda ignora isso. Seja bem-vindo e me explica como que é tão simples, mas tão óbvio e as pessoas não enxergam ainda, às vezes o tomador de decisão. E é engraçado, realmente, é muito simples e óbvio e a grande maioria das pessoas não utilizam uma ferramenta do Google que está ali disponível e gratuita. Mas o consumidor usa? O consumidor vai comprar, ele pesquisa. Hoje, o Google é a ferramenta mais utilizada de busca do mundo, tá? Então, qualquer pessoa hoje, sem dúvida alguma que está nos assistindo, já utilizou em algum momento o Google como um fator de busca. Então, se ele quer um restaurante, se ele quer uma padaria, se ele precisa de uma borracharia, furou meu pneu agora, o que eu vou fazer? Eu vou no Google e digito borracharia perto de mim. A grande maioria dos negócios locais hoje, das empresas de pequeno e médio e grande porte, elas não estão no Google da maneira correta. Isso é muito engraçado, porque o Google está ali disponibilizando uma estrutura para que a empresa possa colocar todas as suas informações e quando as pessoas digitarem, elas serem encontradas. E hoje, as pessoas não utilizam essa ferramenta, simplesmente por falta de conhecimento. A agência Novo Normal, que você representa, ela é expert no Google Meu Negócio. Exatamente. Hoje nós somos especialistas em Google Meu Negócio. Vocês estudam pra caramba, CDF nessa questão. Aquilo que o consumidor não tem essa preocupação, mas o empresário deveria estar estudando, você estuda pelo empresário e é por isso que o empresário tem que contratar vocês. Exatamente, exatamente. O nosso trabalho hoje é colocar as empresas nas primeiras posições do Google. Hoje existe um negócio no Google chamado PEC 3. Toda vez que você buscar qualquer segmento, seja ele restaurante, padaria, borracharia, funerário, o que for, o Google vai dar 3 opções. O nosso trabalho é colocar essas empresas entre essas 3 opções, para que ela possa ser encontrada. Toda empresa que ela tem mais visibilidade, automaticamente ela vai ter muito mais clientes, muito mais vendas e automaticamente muito mais dinheiro, que é a visão de todo empresário, né? Que é ter lucro com a empresa dele. Só que a grande maioria, como a gente falou, não está utilizando essa ferramenta da maneira correta. E o engraçado que eu sempre digo é que as pessoas sabem que essa ferramenta existe, só que elas não têm ideia de como utilizar elas. E é uma ferramenta muito simples, né? Que basta ali um clique para que você entenda um pouquinho no próprio Google, entender a ferramenta e cadastrar os produtos, colocar as informações. Inclusive o Google disponibiliza até um site de forma totalmente gratuita, bem intuitivo, onde as pessoas colocam as informações e está resolvido o problema. Ou seja, se a pessoa não tiver site, ela vai ter como, no negócio dela, ter uma exposição de fotos, de informações. Sim. Então não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Agora, uma palavra-chave, né, uma expressão-chave dessa estratégia toda é o negócio local, né? Sim. Porque as pessoas, claro que hoje em dia consomem pela internet também, pede uma compra que vem lá de longe e chega na casa dela, mas grande parte do consumo do dinheiro, né, é gasto em negócios locais. E o Google, atento nisso, usa bem isso, né, na sua forma de expressar a importância do Google Meu Negócio. Muitas vezes a pessoa pode estar muito perto daquilo que ela quer ou até entender como que funciona a distribuição disso para fazer uma pesquisa mais elaborada. Sim. Né? O empresário, por exemplo, vai olhar lá e vai falar assim, tem um PEC 3, eu vou fazer essa estratégia, vou me adequar e vou ficar tranquilo. Depois, se outro empresário fizer, acaba substituindo no PEC 3. Então, precisa de uma atualização constante? Sem uma atualização constante. Existe um negócio hoje chamado algoritmo. Algoritmos são robôs que fazem uma leitura da ferramenta. Quanto mais a gente alimenta informações... Eu pergunto isso para o concorrente, né? Exatamente. Tipo assim, opa, meu concorrente está melhor. O que ele fez? O outro vai fazer também. Exatamente. O Google, ele trabalha com uma estrutura simples chamada distância, relevância e destaque. Tá? As 3 coisas do algoritmo. Exatamente. Então, primeiro o Google vai me mostrar pela distância baseado no meu poder de consumo nas buscas que eu costumo fazer. Então, se eu costumo, por exemplo, vamos supor que você toma vinho e você compra um vinho uma média aí de R$100 por mês, tá? Então, em determinados locais vendem esses vinhos, o Google tem essa base de dados e ele sabe que você consome esse tipo de vinho. Ou seja, ele nunca vai te mostrar um lugar que tenha vinhos de R$20 mil.
Porque ele entende que o seu fator compra é um vinho numa estatística entre 100 e 200 reais. E ele também não vai te mostrar os vinhos de 10 reais, por exemplo, mais que tem anunciado. O Google tem essa inteligência, né, para entender o perfil do cliente. Então, baseado na estrutura de compra que você tem, ele vai te mostrar os lugares mais próximos de você. Então, primeiro a distância. Depois, na relevância. Quanto de relevância tem esse local? O que é uma relevância? Quanto de informação essa empresa tem colocado ali dentro da ficha de Google Meu Negócio? Para saber se ela é confiável, por exemplo. Exatamente. E depois o destaque. O quanto de destaque essa empresa tem? O que é um destaque, por exemplo? O quanto essa empresa já foi citada em outros sites nacionais, tá? Então isso a gente chama de destaque. Então primeiro, distância, relevância e destaque. Então baseado nessas informações entram as avaliações da empresa. Toda empresa ela pode ter uma avaliação de 1 a 5 estrelas. Quanto maior a avaliação, maior a relevância. Tá? Dentro dessa estrutura, pode-se colocar fotos, cadastrar os produtos, cadastrar postagens, colocar informações como descrição, site, palavras-chave. Isso é uma coisa que o empresário deveria fazer diariamente. Tá? Então, o que vai diferenciar... Como alguém que arruma a vitrine. Exatamente. No físico, né? Exatamente. No presencial. O que vai diferenciar a minha empresa do meu concorrente no PEC 3 que a gente fala? A quantidade de informações e a frequência que eu tenho feito isso. O algoritmo ele vai fazer uma leitura diária. Então, quanto mais informações, mais ele vai distribuir e mais vai aumentar a minha relevância. E tá certo o Google, né? Para ele dar esse privilégio ali do top 3, né? Do PEC 3, exatamente. Ele vai privilegiar, claro, quem cuida melhor do seu negócio. Com certeza. Quem está atualizando informação, trocando fotos e tudo mais, né? E uma coisa que eu pesquisei sobre esse assunto para vir falar contigo é que o Google chega até a mandar uma carta para o negócio para que não tenha negócios falsos na verdade, na internet. Assim, existe isso mesmo? Existe isso, só que existem vários métodos, a gente chama de métodos de verificação. verificação. Ele checa para ver se existe. De várias maneiras. Então, se eu estou criando uma empresa agora do zero, o Google vai me mandar um método de verificação para comprovar que realmente naquele local existe aquela empresa. E esse método ele pode ser recebido por e-mail, SMS, telefone ou cartão postal. Tá? O cartão postal demora um pouco mais. Existem métodos hoje mais rápidos, como o SMS e a ligação na hora. Essa ligação ela é baseada no número que eu cadastrei na ficha. Ah, entendi. Tá? E, número fixo. Exatamente. Algumas empresas, mesmo que ela não esteja ainda no Google, ela já tem uma certa relevância. Ela foi citada por algum site, por alguma informação, por algum site de notícias, porque ela está abrindo ou está inaugurando, ou alguém falou alguma coisa, então ela já tem uma certa relevância. Então é mais fácil para o Google liberar essa empresa. O Google se baseia em informações também de terceiros, porque as pessoas precisam entender que o Google é uma ferramenta de indução, ou seja, nós que induzimos ele a informações que nós queremos. Tá? É claro que ele não vai ser induzido a informações ruins, tá? Ele tem essa inteligência. Mas se eu, por exemplo, tenho uma loja de canecas, eu coloco as informações referente a isso e ele vai entendendo que ali é uma empresa que vende canecas em determinada região. Também existe aquele tour virtual do Google. Então hoje, quando o Google tem alguma suspeita se existe ou não aquele lugar, ele vai naquele tour que ele mesmo faz, com aquelas fotos 360, e analisa se naquele local realmente existe esse perfil de empresa. Né? E aí ele libera ali de uma forma mais rápida. Mas todos os meios são verificados. Então hoje você não consegue simplesmente abrir uma empresa e falar para o Google, estou aqui. O Google tem que ter uma comprovação que você existe ali realmente para não existir empresas falsas ou fakes para tentar dar golpe. Ou aquela empresa que já fechou, né? Que acontece muito no Brasil. Infelizmente tem uma taxa de mortalidade enorme. Infelizmente temos essa taxa aí. E aí não pode ocupar o espaço de uma empresa que existe. Agora, Júnior, o nome da agência é muito legal, que é Novo Normal, porque realmente o mundo ele é outro depois da pandemia. Exatamente. E a pandemia ensinou muito pra gente. E se tem uma coisa que a pandemia desafiou os empresários, seja eles de serviços ou de produtos, né, é que você precisa diversificar a sua receita. Sim. Isso é antigo, quer dizer, é uma fórmula que os bilionários e os milionários sempre falam, mas o micro e o pequeno empresário ainda teima em apostar na bala de prata, né? Então eu só tenho essa bala de prata e vou com ela até o final. Exatamente. Claro que lá no início do século, em outras épocas, isso servia para, de repente, gerações viver daquele negócio, né? Então o filho, o neto seguia a mesma linha e tudo dava certo. O mundo de hoje é líquido, não acontece isso. E aí um exemplo dessa questão toda foi o delivery versus a venda presencial. Sim. Não dava para fazer a venda presencial, aposto no delivery. Mas o delivery não compensa. É claro, uma operação que está começando, né? E a mesma coisa vale para outras ferramentas hoje, como venda pela internet. Sim. Também, que é o delivery, pelo WhatsApp, que é o delivery, o site e tudo mais.
Como que é esse trabalho de atendimento, né, de elucidação, de tradução também, que vocês fazem com a clientela, com os empresários, sobre isso, né? Porque não é só vender tecnologia e falar de tecnologia, é também muitas vezes ajudar a pessoa a entender melhor o próprio negócio e arriscar mais, né? Sim, com certeza. Primeiro eu preciso contar um pouquinho como começou toda essa história, tá? Eu sou um ex-lavador de carros, sempre tive lava-jato aqui em Campo Grande, na região central, e durante a pandemia eu tive que fechar o meu negócio, como todos os outros negócios, que foi uma exigência da prefeitura naquela época. E eu, como todo bom empresário brasileiro, não tinha reserva financeira, então eu me senti ali numa situação bem complicada. Por conta da carga tributária, né? Exatamente. E de repente eu me senti numa situação muito complicada, porque sem reserva financeira, com uma esposa dentro de casa e uma filha pequena na época, hoje já temos mais 2, eu me senti ali meio, e agora, o que eu vou fazer? Só que eu não conhecia esse mercado chamado mercado digital. E de repente eu comecei a estudar sobre isso porque era a única opção que eu tinha. Aos 40 anos de idade eu só sabia fazer uma coisa e de repente eu me vi sem chão. Como se você fosse um jogador de futebol. Exatamente. Ficou lá o tempo todo numa carreira e te exigiu o máximo. O que eu vou fazer, né? Entendi. E aí aos 40 anos eu comecei a entender um pouquinho mais sobre o mercado digital. Até que um certo dia minha esposa vendo aquilo, ela me indicou um perfil de uma pessoa no Instagram e eu achei muito interessante porque ele falava sobre caixa rápido. E é o que eu precisava. Caixa rápido era levantar um dinheiro rápido. E essa pessoa falava sobre Google Meu Negócio. Colocar as empresas no Google. Google Meu Negócio existe desde 2014. Hoje ele mudou a nomenclatura. Hoje chama perfil de empresa no Google, que é o mesmo Google Meu Negócio. E aí eu comecei a buscar um pouco mais sobre isso e percebi que as pessoas não falavam sobre essa ferramenta no Brasil. Só que ela era muito utilizada fora. Então eu comecei a estudar cada vez mais e oferecer esse conhecimento para as empresas. Porque por mais que qualquer pessoa possa colocar isso dentro do Google, as informações, elas não sabem como fazer isso. E aí eu comecei a ensiná-las e cobrar pelo meu conhecimento. E eu comecei a perceber que a grande maioria das pessoas que eu ia, elas queriam estar no Google, me contratavam para fazer isso, só que elas tinham um grande problema. Elas também precisavam fazer aquela estrutura de Instagram, Facebook, que é o famoso tráfego pago, que a grande maioria sequer sabe o que é um tráfego pago. Eu imagino que você que está assistindo a gente também não saiba o que é um tráfego pago. E é normal, porque a grande maioria das pessoas não está no mercado digital. Por incrível que pareça. Mas acontece muito, e isso é maravilhoso, da pessoa que você vai atender, tanto você como todo mundo da agência, vai se deparar com o júnior de 10 anos atrás. Exatamente. 1000 vezes focado no próprio negócio, Sim. Cuidando da própria vida, né? E às vezes isso até bloqueia para novas oportunidades, né? E o mindset ele fica restrito com relação assim, porque o empresário no Brasil, ele é um herói, né? Ele é um lutador, ele briga contra a carga tributária, ele briga contra o turnover de funcionário, ele está sempre a perigo por conta das crises econômicas do Brasil. Então, também querer que ele tenha uma visão, sem fazer uma boa amizade. Né? E aí vem a importância do networking com uma empresa como a Novo Normal. Sem fazer conexão, ele fica ilhado mesmo. Total. E aí, quando você chega nele, ele está perdido, ele está desesperado, ilhado. Né? E é engraçado porque o nível de consciência do empresário hoje, ele é muito baixo em relação ao digital. Por quê? Porque ele é o estoquista, ele é o caixa, ele é o atendente, ele fica muito no operacional, né? Ele fica muito no operacional. Então, ele não consegue ter uma visão do macro da empresa dele. Isso acaba realmente atrapalhando a evolução do negócio. Então, ele não consegue ter um conhecimento. É muito difícil para o empresário que acorda às 5 da manhã e vai até às 7 da noite trabalhando no próprio negócio, às vezes mais do que isso, chegar em casa depois e ter um tempo de estudar sobre algo. Para o empresário é muito difícil, para o médio e pequeno empresário, ele tem uma dificuldade muito grande. Às vezes o funcionário dele tem muito mais capacidade de conhecimento que ele. Por quê? Simplesmente porque ele não tem tempo. E ele chega em casa, ele tem a família, ele tem os filhos, ele tem que dormir, ele tem que descansar. Então é muito cansativo todo esse processo, como o júnior de 10 anos atrás. Então a gente consegue entender que para ele é muito difícil. E quando você leva esse conhecimento para ele, ele fala, nossa, eu nem sabia que isso existia. Eu nem sabia que eu poderia estar no Google da maneira correta. Eu não sabia que eu podia fazer isso e aumentar a minha visibilidade. Justamente porque ele não consegue ter esse conhecimento, né? E eu comecei a ver muita dificuldade nisso. Eu chegava lá e falava, eu preciso fazer aquela estrutura lá de divulgar no Instagram. E eles não sabem como fazer isso. Aí eu precisava ter Às vezes tem e não funciona, né? Porque não fizeram direito. Exatamente. Né? E aí eu comecei a perceber que existia uma demanda gigantesca também por essa estrutura. E aí a Novo Normal começou a oferecer esse tipo de serviço também. Não só de Google Meu Negócio, a qual somos especialistas, mas também o tráfego pago, a estrutura de Instagram, Facebook, social media, design, que é o que a grande maioria das empresas precisam hoje. E com um custo muito acessível.
Então isso a gente traz uma visibilidade maior para a empresa, realmente cria um network diferente com essas pessoas, realmente faz com que elas possam aumentar a venda delas e automaticamente tenham mais lucro dentro da empresa. Né? E acaba criando um vínculo, né? Porque a partir do momento que ele está nesse sufoco e você ajuda ele a sair desse sufoco, a relação das duas empresas, né, não é só de fornecedor não e cliente. Não é só de fornecedor. Inclusive, você faz parte da história de uma reversão para essas empresas. Inclusive, hoje, dentro da agência Novo Normal, nós temos alguns eventos com esses empresários que já são ou foram nossos clientes para criar network com outros empresários ali. Isso é muito interessante, porque dali saem alguns negócios muito legais também, porque eles precisam realmente se conectar com outras pessoas e talvez falte essa oportunidade, né? E além disso, tem um projeto interessante que é um podcast onde vocês também trabalham um case de sucesso, né, que serve daquela história. O exemplo é o que mais arrasta. Exatamente. Né? Hoje nós temos um podcast chamado NovoCast, onde nós levamos empresários e pessoas de sucesso do Mato Grosso do Sul mesmo, né? Tem que ter essa relação com o estado onde eles contam as histórias dele. E o interessante é que 100% das histórias dos empresários de sucesso, eles passaram por alguma dificuldade. E é legal mostrar isso, né? Porque a gente tem uma imagem que aquele cara chegou lá porque ele teve sorte, ele chegou lá porque ele estava no momento certo. Não, ele chegou lá porque ele batalhou muito, porque ele acordou 4 horas da manhã, porque ele pegava ônibus, porque ele corria, porque... Que acaba sendo praticamente uma história que muita gente vai se ver, né? Exatamente. Independente do ramo, independente da idade. E é interessante você mostrar esse tipo de história, é interessante você dar voz para algumas pessoas, como você tem dado aqui, porque você mostra que qualquer pessoa pode chegar a qualquer lugar, basta ela acreditar e não desistir. Né? E muitas pessoas acham, isso não é para mim, eu não consigo chegar onde ele chegou, consegue. Se um fez, o outro faz também, né? Basta a gente ter crença e não desistir do processo. E a tua própria história é uma história de reversão. Exatamente. Né? No momento dali de que precisava de uma luz no fim do túnel, você foi buscar a luz no fim do túnel, que é o tipo assim, um batalhador, e dali hoje em dia tem conseguido inovar, né? E outra, eu acredito que para superar uma crise sempre é necessária inovação, né? Que é o que vocês oferecem. E, além da inovação, a importância da parceria. Vocês também fecham parcerias com entidades. Eu queria até saber quais entidades, pelo que eu sei, a CDL é uma delas, onde vocês tentam destravar o cadastro dessas empresas. Exatamente. Né? Eles estão cheios de empresas, lá precisam de oportunidades. Você fala, gente, vamos sacudir esse negócio, vamos dar uma melhorada, vamos dar uma modernizada. Como que funciona esse trabalho? A gente tem uma parceria aí que a gente está fazendo com a CDL. Até então eu não conhecia esse trabalho da CDL, um trabalho incrível. 7.800 empresas. Se quiser sucesso comercial, fala em 10 mil, mais 10 mil. Eu fiquei encantado com o trabalho que a CDL faz hoje, porque é uma estrutura realmente diferente, onde ela quer ajudar realmente aquele comerciante a fazer o negócio dele acontecer. Então, junto com a CDL, a gente está com essa parceria de fazer com que eles realmente estejam no Google da maneira correta, possam ter mais visibilidade. A gente também vai dar alguns treinamentos para esses pequenos negócios, médios negócios, né, que não têm a condição financeira hoje de contratar uma empresa de marketing. Então a CDL vai levar esse treinamento para essas empresas para que eles possam realmente entender como funciona isso. Então a gente vai mostrar para que eles mesmos possam aplicar e na prática... E parece que a CDL vai subsidiar uma parte do treinamento, que é legal também, né? Muito legal. Porque às vezes se não fizer isso, o empresário não se encoraja a arriscar, né? O custo hoje também é um pouco alto, né? Você estar dentro da rede social da maneira correta, ela tem um custo um pouco maior. Sim. Então a CDL agora ela está o quê? Subsidiando uma parte desse custo para que esse empresário ele possa ter um fôlego e aparecer ali como deve, né? Mas tudo que o empresário vive é custo. Né? Quer dizer, ter um ponto é custo. Você atualizar a vitrine é custo. Você ter estoque para giro é custo. Exatamente. Você ter funcionário é custo. Não dá para não ter a mesma situação na internet. Mas né? o empresário talvez eu acho que ele não tenha também essa informação de que ele pode contar com a CDL, por exemplo. Ele pode ir até a CDL e ter toda essa estrutura de apoio para que ele possa realmente começar a alavancar o negócio dele. E não focar só em custo. Ele pode ter uma ajuda ali estrutural, uma ajuda totalmente diferente que eu não imaginava que existia dentro da CDL, por exemplo, para que esse empresário possa entender como funciona o negócio dele e trabalhar da maneira correta. Agora, é um paradigma interessante, até com relação à pandemia, Sim. que de certa forma tem uma conexão grande, né, com o nome da agência e também da sua história. Na pandemia, a CDL Campo Grande e a FCDL tiveram participações importantes. Sim. Na briga pelo abre e fecha do negócio, qual que é o critério, como que era e tal. E aí o lojista, o comerciante, o varejista de qualquer outro setor se sentiu representado e talvez mais próximo dessas entidades. Na hora que determinou-se o fim daquele período mais crítico da pandemia, que é o momento do novo normal, em vez de continuar esse alinhamento, foi cada um para um lado e todo mundo se virando para uma retomada naquele desespero. E o país, a gente infelizmente vive num país super difícil, né, para o empresário,
também foi mostrando as garrinhas, né? Exato. Aí a gente tem a carga tributária do mesmo jeito, vem aí uma reforma tributária que ela melhora em algumas coisas e piora em outras, e sem contar, às vezes, aquele empresário de varejo que vive do produto na prateleira, agora ele vai ter um concorrente, talvez, informal, com essa portaria 612, que vai poder importar sem imposto lá, coisas de $50. E aí, tipo assim, pode até distribuir em 4, 5 pessoas e comprar todo dia, e aí vai ser uma complicação enorme. Então, assim, nada melhor contra tudo isso do que uma boa consultoria, parceria, networking e conversa constante. Até porque, para você fazer essa migração, você estudou muita gente, você conversou com muita gente, você passou por vários processos até se encorajar também. Sim, né? E até certeza. pela validação da família. Né? Você falou da família e tal. Chegar para a família e falar assim, olha, eu estou fazendo uma mudança no negócio, ou eu vou migrar de área, eu estou estudando isso aqui, é também um pouco complicado muitas vezes, né? Porque a família fala, vai estudar coisa na internet, vai mudar de vida? Como assim? Muito complicado. Na verdade, graças a Deus, eu sempre tive o apoio. Você teve o apoio. O apoio é fundamental, né? Fundamental, que sempre me apoiou e falou, não, realmente é um mercado muito promissor, eu estou aqui para te ajudar no que você precisar. Isso me ajudou muito. Mas em contrapartida, as pessoas sempre falavam, não, isso é loucura. Não vai, Teve gente que desencorajou. Muito, muito. A grande maioria desencorajou. E que hoje dá parabéns. E hoje pega e fala, cara, que legal, você deu bem, hein? Você deu sorte. Você deu sorte. Mas é assim, o mercado é assim, e para o empresário também é assim, para o médio, pequeno ou grande empresário também, né? Eu sempre costumo dizer que as pessoas falam, ele teve sorte. Não, ele tem uma dificuldade. Só que hoje nós temos pontos de apoio, né? Como a CDL, por exemplo, e não estamos aqui só para ficar falando da CDL, mas é que eu falo da CDL porque eu fiquei encantado com a estrutura que o empresário talvez não saiba que ele tem à disposição. Sim. Talvez o que falta realmente é essa união dentro de Campo Grande, falar, pô, eu tenho esse apoio onde eu posso chegar. Na verdade, não é só empresário, Campo Grande tem, né? Você tem auditório, você tem um monte de condição. E outra, assim, hoje em dia, com tanta informação e o mundo está caminhando para cada vez mais inovações, passar sufoco, às vezes, é uma opção. Né? Total. Tipo assim, viver aquele Instagram que é o sobrinho que toca de qualquer jeito, ou o Facebook com aquela conta que não atualiza, ou tá no Google com foto antiga, ou nem tá no Google, e ficar sofrendo, ligando atrás de cliente, muitas vezes para entender por que o cliente te abandonou, ou não fidelizar. É uma opção. Sim. Hoje em dia dá para fazer diferente. Com certeza. E investir da melhor forma para ter retorno. Né? E os empresários hoje, qual que é o problema? Hoje o mundo está muito digitalizado. O celular está na palma da mão. A gente carrega o celular o tempo todo. É uma continuação do nosso corpo hoje. Verdade. Então as pessoas elas estão num clique de uma compra. Só que o que acontece? Esses produtos chineses que vêm de fora, como a gente está falando, por que as pessoas estão buscando ele? Porque está mais fácil. A partir do momento que o empresário se conscientizar que se ele tiver uma boa estrutura dentro do Google, se ele tiver produtos cadastrados com palavras-chave, onde eu quero comprar uma xícara, eu vou digitar no Google xícara e o Google vai entregar o que estiver mais próximo, com certeza ele vai ter uma visibilidade de venda muito maior. As pessoas não vão querer comprar produtos de fora, vai comprar do empresário que está aqui porque está mais próximo. Se você perguntar para qualquer pessoa, você prefere comprar um produto que está do lado da sua casa ou você prefere andar alguns quilômetros ou esperar alguns dias para chegar isso de fora? É claro que eu quero comprar do lado da minha casa. Com certeza. Exatamente. Muitas vezes tem até um preço muito parecido. Muito parecido, só que às vezes a pessoa não sabe que tem do lado da casa dela. Porque a pessoa que tem ali disponível não cadastrou da maneira correta no Google, não colocou a informação como deveria. De uma forma muito simples. Xícaras, tal, em Campo Grande. E a pessoa que está ali, o Google vai entregar pela distância, a primeira que vai aparecer vai ser ela. Então as pessoas não têm esse conhecimento. E eu fico triste de ver isso, porque as pessoas não vêm buscando também conhecimento. E a pandemia mostrou muito isso. Durante a pandemia, quem buscou conhecimento se inovou. E quem ficou parado, ficou ali reclamando e muitos fecharam. Júnior, e o que sela tudo isso é a experiência, né? Total. Que uma vez que consegue, utiliza e funciona, e para o empresário ele vê que isso funcionou, resolve, ele segue nesse caminho, né? Exatamente. Agora, sem a experiência fica difícil dizer que é bom ou não, né? As pessoas trabalham muito com resultado. Então, principalmente o brasileiro, ele tem uma cultura de resultado imediato, né? Então, a primeira coisa que tem que entender é que é um trabalho feito que tem que ser contínuo para que o resultado seja contínuo. Às vezes você faz um trabalho, tem um resultado, mas você para e você para de ter resultado. Isso é igual uma academia. A pessoa vai todos os dias, de repente ela para e ela começa a realmente não ter resultado. E o negócio não é diferente, o comércio não é diferente. Tem que criar um hábito no dono do comércio local, de que ele realmente precisa estar alimentando as redes digitais dele para que ele possa ser visto. A visibilidade é o que vai fazer com que ele venda. E o Campo Grandense, isso é uma coisa que vai passando de geração, faz parte da, vamos botar, do DNA do Campo Grandense ou da Campo Grandense.
ele gosta de experiência. Sim. Ele transmite situações de experiência. Vou dar um exemplo que não tem muito a ver com a internet, né? Que é offline. Eu vejo que minha mãe, minha avó na época dela, às vezes ela cruzava a cidade para ir numa feira que era num bairro lá do outro lado, porque disseram para ela que tal situação era boa. Aí eu lembro que a gente morava ali perto do Estoril, aí muitas vezes ela ia comprar linguiça lá na Pioneiras, porque falaram para ela que tem a linguiça do João lá, que é muito boa. E eu trazia linguiça e eu não via tanta diferença da linguiça que pudesse comprar ali perto e tal, mas ela fazia esse tour, né? E de certa forma é legal também para passear e tudo mais, né? Então assim, pela boa experiência, tanto pode cruzar grandes distâncias na mesma cidade, mas assim, eu vou ter o que eu quero, ou muitas vezes nem precisa disso. Tá bem pertinho de você aquele bolo de aniversário que você nem fazia ideia que é maravilhoso, mas se a confeiteira ficar só fazendo bolo e não divulgar o seu produto e tudo mais, ninguém nunca vai saber, né? Exatamente. Olha que interessante. A partir do momento, vamos citar um bolo, por exemplo. Se eu tenho uma confeiteira do lado da minha casa e eu vejo que ela tem boas avaliações, é o antigo boca a boca. As avaliações do Google... É isso que eu queria falar. É o antigo boca a boca. O que fez minha mãe atrás da linguiça lá do outro lado é a boca a boca. Exatamente. Então o que acontece hoje? Se a pessoa entra ali no Google e vê que tem muito boas avaliações, ela vai entender que realmente vale a pena. Então não é a vizinha que está falando, mas tem várias pessoas ali falando muito bem daquele produto. E realmente eu acredito que vale a pena comprar aquele produto. Então quando o empresário ele tem uma estrutura com boas avaliações, são pessoas que estão dizendo, não, pode comprar nessa empresa que realmente ela é boa. E também quando o empresário tem más avaliações, as pessoas estão dizendo, não compre dele porque o produto não é bom. Então isso é um termômetro. Né? Muito interessante, porque hoje realmente o digital ele é muito forte. Hoje os vizinhos praticamente não tem mais aquela troca de ideia, né? Verdade. O tempo que a gente ficava conversando com os vizinhos, e eu sou dessa época, hoje não se fala mais. Hoje as pessoas preferem ficar no celular. É que não tinha internet também naquela época. É que não tinha internet naquela época, né? Então hoje os vizinhos acabam se conversando ali pelo celular ao invés de conversarem pessoalmente. Então não tem mais aquela indicação, vai lá no João que é muito boa a linguiça, ou vai no Mercadão que tem uma linguiça muito boa. E é tudo muito rápido, né? Vamos supor, hoje em dia também a gente está mais apressado. Diferente, eu tenho mais ou menos a mesma idade que você. Antes a gente não tinha essa aceleração toda. Então quando você decide comprar alguma coisa, em questão de menos de um minuto, você já tenta achar a referência e colocar. E nisso o Google, ele é ninja, né? Ele resolve para você, ele te dá uma referência. E interessante que, por exemplo, hoje, pela essa rapidez, dentro do Google, por exemplo, é possível você cadastrar um produto, como um bolo, por exemplo, e colocar um link de WhatsApp. Onde a pessoa gostou daquela foto, ela clica ali, ela já vai ser direcionada para o WhatsApp, já conversa e ali ela já se compra. Tiver em dúvida, vai na rede social e lá tá vendo um perfil top, cheio de coisa, bem estruturado, com aquele cuidado todo, vai imaginar, também a cozinha dela deve ser maravilhosa, a pessoa é zelosa, quer dizer, você tem uma imagem toda completa que não tem como o consumidor ter dúvida. Total, eu vi uma frase de uma pessoa que eu achei muito interessante, a beleza vende. A beleza se vende, né? Então, quando você entra dentro de uma estrutura, de um perfil do Google, ou até de um Instagram que você vê boas fotos do produto, destaque, boas informações, aquela beleza automaticamente ela se vende. Então, as pessoas compram hoje pelos olhos, né? Então, isso é muito interessante. Então, ter uma estrutura qualificada da maneira correta e que está acessível a qualquer pessoa. Lembrando, Google Meu Negócio é uma ferramenta totalmente gratuita, onde as pessoas podem colocar as informações. Tá? A diferença é que você precisa ter um conhecimento para estar nas primeiras posições, que é isso que a gente faz, coloca elas da maneira correta. Mas qualquer pessoa pode pegar a ficha de Google Meu Negócio e estruturar ali. Mas ao estar nessas primeiras posições, para manter isso, né, como se fosse uma grande corrida, aí você precisa ter toda a estrutura, todo o suporte, que é nisso que entra também a condição toda que é novo normal, dá, tantas outras empresas dá, mas assim, é que vocês vão lá e tiram a pessoa do desespero e colocam ela na felicidade. Exatamente. Né? Então é muito bacana essa linha estratégica, né, que vocês fazem. Né? E é legal isso, sabe? Eu sinto prazer em fazer esse tipo, porque você vê a felicidade do cliente. Né? Ele não recebia ligações, ele não estava sendo visto, de repente ele começa a receber mais ligações, ele começa a vender mais, ele fala, Mafra, que incrível isso, cara, nunca imaginei que era possível e estava aqui na minha frente. Né? E aí a gente pergunta, eu costumo brincar, agora né? Mantenha, né? E eu costumo brincar, hoje eu vejo que as pessoas focam muito em Instagram, Facebook, mas se você quiser comprar agora um hambúrguer de elefante, por exemplo, onde você vai procurar?
No Google. As pessoas não vão procurar as coisas no Instagram. A diferença entre Google e Instagram, como se fosse uma pirâmide, né? Tem um caminho, né? Exatamente. O Google é uma ferramenta de intenção. Quando eu vou ao Google, eu já sei o que eu quero comprar, já estou decidido, eu só não sei aonde comprar. Então eu vou no Google para decidir esse local. E se quando eu clico no Google já com a intenção de compra e aparece alguém ali para mim muito interessante, é óbvio que vai ser aquela opção. E olha que interessante, o subconsciente do ser humano subentende que se está nas primeiras posições é porque é o melhor. E não necessariamente é porque eu estou melhor. A visibilidade, né? É porque tem uma ficha mais estruturada. Então é muito engraçado. Segundo o próprio Google, mais de 87% das pessoas ficam nas 3 primeiras opções. Elas não clicam no botãozinho de ver mais e abrir outras opções. Então quem está nas primeiras posições, a possibilidade de venda é muito maior. E não dá para deixar de vender, né? Ainda Não mais tem como, nesse né? novo normal. Exatamente. Olha, foi um prazer, obrigado. O prazer Toda foi sorte meu, do mundo no seu negócio obrigado. aí. Parabéns, viu? Porque eu acho que quando você faz algo tão bonito e tão legal, que tem a ver com a própria história, é natural influenciar a vida dos outros. Exatamente. E vocês influenciam da melhor forma, muitas vezes salvando empresas, né? Com Porque certeza. a gente tem que lembrar muito que muita gente fica pelo caminho, viu? Exatamente. E não ficar pelo caminho já é uma vitória. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no MS Dia falando um pouquinho sobre o Google Meu Negócio, essa ferramenta incrível, e que se você ainda não está no Google da maneira correta, está algo errado com você. Obrigado. E acompanhe o nosso trabalho no www.msdia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas e também muita coisa no Instagram e no Facebook do MS Dia. Até a próxima.